segundo bloco sobre Beccaria é o seguinte: quais foram as ideias que Beccaria sustentou? Qual foi o modelo político criminal? Ele sustentou um modelo político criminal, ou seja, ele disse assim: escuta, como é que nós vamos evitar esse monte de crimes? Como é que nós vamos fazer uma justiça criminal civilizada? Então ele começa a escrever. Olha, primeiro criticar, está errado isso, as penas são cruéis, o réu não tem direito de se defender, está tudo errado, vocês estão torturando, vocês estão aplicando muita pena de morte, não existe proporcionalidade de penas, está tudo errado. Então a crítica dele é muito contundente. É a crítica mais contundente de todo o iluminismo. É a obra mais contundente do século XVIII. Então Beccaria critica fortemente o que ele viu, o que ele via, o que ele viu. Pois bem, e aí faz um monte de sugestões. Mas por onde vamos? Aí ele começa a sugerir a construção de vários princípios. Princípio da legalidade, tem que ter justiça criminal, tem que estar dentro da lei. Princípio da proporcionalidade, tem que ter proporcionalidade entre o crime e a pena. Princípio da ofensividade, ou seja, só justifica punir o sujeito se ele ofende a sociedade. Cada um é punido de acordo com os danos que provoca para a sociedade. E foi construindo os princípios. Portanto, neste ponto principiológico, Beccaria foi imbatível. Foi e continua sendo imbatível. Foi o homem que construiu todo o moderno direito penal, não há dúvida nenhuma, e direito processual, também penal. Em síntese, Beccaria então, como crítico, Beccaria como um resistente do exercício arbitrário do poder, Beccaria foi fenomenal. E mais, para ele, não bastava criar todo um sistema jurídico bem feito, com leis claras, simples, poucas leis, isso tudo ele sustentava no livro dele. Não basta isso, ele diz, tem que ter também um plano preventivo, porque se você, sociedade, se você não quer crimes, você não pode só fazer leis, você tem que ter uma sociedade. E aí ele dizia, tem que iluminar as ruas, estamos em pleno século XVIII, ou seja, as ruas não eram iluminadas, tem que iluminar ruas, se bem que isso vale ainda para o Brasil até hoje, tem muitas ruas que não estão iluminadas, tem que iluminar ruas, as leis têm que ser bem elaboradas, por gente que se coloca acima de tudo, gente, ou seja, capacitada, ilustrada na linguagem dele. A execução da pena não pode ser corrupta, ele bateu muito na corrupção na fase executiva, tem que recompensar as virtudes, o homem tem que temer as leis, não outros homens. O nosso temor é a lei, aprovada por todos, conforme a vontade geral, e aí era Rousseau que ele estava falando. Vontade geral era Rousseau. Mas o Estado tem que respeitar os direitos das pessoas. Quando ele diz que o Estado respeita os direitos das pessoas, estava falando de Locke. Claramente é o contrato de Locke, que dizia que tinha o Estado respeitar as pessoas. Falou muito de liberdade, criticou a crueldade do sistema, fez uma narrativa brilhante de toda a crueldade do sistema penal da época. Então, isso é Beccaria, ou seja, ele vai, de um lado, com penas então mais suaves, ele fala, pena tem que ser mais suave, o importante da pena é que seja infalível, ela tem que ser certa, a infalibilidade, ele diz, causa muito melhor impressão no espírito das pessoas do que uma lei muito dura, mas que se aplica raramente. Tá? Então esse é o sistema sustentado por Beccaria, não concordava com violações de direitos das pessoas, fez sugestões de mudar tudo no processo penal, ou seja, ele dizia, acaba com o processo inquisitivo, o juiz que investiga não pode ser o juiz que preside, perfeito, não pode ter tortura para confessar, perfeito, não pode ter pena de morte, salvo uma exceção que ele levantava. Em síntese, Beccaria então, nesse plano aqui, garantista, de crítica ao sistema de garantias, foi fenomenal, foi brilhante e é brilhante. Em que sentido? Toda a doutrina de Beccaria, o princípio da legalidade, proporcionalidade, tudo, repercutiu
em todo o direito hoje posto e vigente no mundo inteiro, no mundo ocidental ao menos, repercutiu em tudo. Se olha a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, você lê Beccaria de cabo a rabo. Então, o que está escrito nos tratados internacionais, na Declaração Universal, e tudo é Beccaria, ou seja, ele teve então uma repercussão, suas ideias repercutiram nos textos legais. Assim, podemos concluir que no plano formal, a doutrina garantista de Beccaria foi impressionante. E no seu tempo, no seu período, o seu livro teve 30 edições rapidamente, por uma razão política, não foi por razões jurídicas. Porque os juristas da época não liam o livro de Beccaria, porque ele criticava os juízes, dizia que os juízes eram corruptos. Vocês são corruptos, não quero essa justiça de vocês, até porque vocês estão subordinados ao rei, e o que o rei falava vocês fazem, vocês não têm autonomia para julgar um caso, vocês não são terceiros imparciais, vocês são parciais em serviço a esse regime monárquico. Então nenhum juiz lia, ninguém leu o livro de Beccaria, mas teve uma classe que leu, mais do que isso, leu, divulgou, propagou, fez força, e essa classe mandava muito já naquela época. Burguesia ascendente. A burguesia do século XVIII, ela não tem o poder, o poder político, ela tem o poder econômico. É gente que desde o século XV já fazia transações internacionais, gente que já tinha banco, gente que era riquíssima e podre de rica, mas não tinha garantia jurídica nenhuma. Porque se o rei levantasse e dissesse: hoje eu tomo todos os bens de fulano, ele baixava um decreto: toma todos os bens de fulano e você está preso. E prende o cara. O rei podia tudo. Era a justiça divina na terra. Portanto, em nome de Deus, tudo vale, tudo se faz. A burguesia não tinha garantias políticas. Logo, quando vem um livro: este sistema é absurdo, é arbitrário, cruel, injusto, desumano, tem que mudar tudo. O que faz a burguesia? Uau, que maravilha! Este é o livro que faltava no século XVIII. E efetivamente, a burguesia ascendente, com base no livro de Beccaria, com base em todo o clima ali, em 1789, derruba o rei na França. Revolução Francesa. Escreve uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, cópia de Beccaria. Copia tudo de Beccaria. A primeira Constituição francesa, cópia de Beccaria. Ou seja, de fato, a crítica é de Foucault, a crítica é de Nils Christie, a crítica é de Mathiesen, todos criticam Beccaria, dizendo assim: é que Beccaria acabou fazendo um serviço para a burguesia. O livro de Beccaria serviu para a burguesia, assumiu o poder e assumiu, e só isso, mas que não mudou a realidade das pessoas. Essa crítica é muito dura, no meu ponto de vista, em grande parte injusta. Por quê? Porque, na verdade, quando eu falo de garantias, eu falo da garantia do burguês e de quem mora no casebre. Todos têm que ter as mesmas garantias. E então, Beccaria não escreveu só para a burguesia, embora ele fosse um burguês, embora ele fosse um nobre, ele não escreveu para a burguesia. Ele falava para todo mundo. O princípio da legalidade é legalidade para todo mundo. É igual o sinal vermelho. O sinal vermelho no trânsito é vermelho para todo mundo. É vermelho para o preto, para o branco, para o rico, para o pobre. Para todo mundo vermelho é vermelho. Ponto. Você não pode passar. Beccaria quis isso. A ideia de Beccaria foi essa, de fazer garantias para todos. Mas quem se apropriou foram, de fato, os burgueses. Eles se apropriaram e construíram o Estado burguês liberal do final do século XVIII para frente. E eles mandam até hoje no mundo. Os burgueses ascendentes do século XVIII são que mandam no mundo até hoje, e mandam no mundo até hoje utilizando dois instrumentos: o capitalismo; dois, a instituição da prisão. Que a prisão nasce quando a burguesia vai com o poder. Aí nasce o sistema de prisão, decretada por juiz como pena. Não a prisão como instrumento cautelar para segurar o sujeito e no final tacá-lo na fogueira. Isso já tinha. Essa prisão já existia. A prisão decretada como pena por um juiz
vem após a ascensão da burguesia no poder político. Econômico eles já tinham, faltava ainda o poder político. Tá bem? Então, em síntese, Beccaria teve o sucesso que teve, primeiro porque escreveu uma obra de mérito, 2, porque escreveu na hora certa, 3, porque a burguesia ajudou. E aí então, e aliás, a burguesia é o que sabia ler, o resto do povo não sabia ler. Então quem sabe ler era a burguesia então leu muito o livro de Beccaria. Em síntese, Beccaria, crítico, garantista, estudou no plano formal. Já eu fecho essa ideia, que é o plano formal e o plano real. Já eu fecho essa ideia, mas em síntese, dizer então, fechar esse bloco, dizendo que Beccaria acertou em muita coisa. Próximo bloco.